Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí. Seguinte, papo reto, vamos lá. Eu recebo muito essa pergunta sobre planilha, sistema, e ontem eu respondi essa pergunta lá no Instagram, por isso eu decidi vir falar sobre isso, até porque dentro do acelerador de lucros vocês recebem várias planilhas para vocês usar como ferramentas para gerenciar o negócio de vocês e para fazer várias coisas, né? Desde preço de venda até DRE e muitas outras coisas. Até gerenciar vendas, tem planilhas lá dentro do acelerador de lucros para você usar. E aí eu recebo bastante essa pergunta, né? Inclusive de alunos lá dentro da área de membros. Mas e se eu tenho um software, o que é melhor? Eu mantenho o software que eu estou usando, eu começo a usar as planilhas, o que eu faço? Uso os dois. O que tem que fazer nesses casos, né? Então, eu vou dar para você aqui uma noção em relação à minha experiência, de tudo que eu já, das empresas que eu trabalhei, das experiências que eu tive com softwares e o que eu acredito que seja o melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou responder para vocês da seguinte forma. Entre você escolher o software e você escolher a planilha, existem vantagens e desvantagens em cada um deles. Os dois podem ser muito bons e os dois têm algumas deficiências. Quando você escolhe, por exemplo, um software ele é muito melhor no sentido de confiabilidade de base de dados, de armazenamento de informações, né? Então ele é muito menos vulnerável do que uma planilha. A planilha é muito fácil de ser excluída, é muito fácil de você excluir a base de dados da planilha. Enquanto que no sistema, não é que isso é impossível, mas a possibilidade, a probabilidade disso acontecer é muito menor, por questão da segurança que o sistema costuma ter, né? Então, em questão de registro e de armazenamento de informação, os sistemas são melhores do que planilhas. Só que tem um porém. O grande porém de usar sistemas, softwares, para fazer a gestão gerencial de um negócio é que normalmente os softwares eles não são moldados para a realidade do negócio. Cada empresa tem uma realidade muito particular e a maioria delas é diferente uma da outra, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei em várias empresas, tá? Antes de ter a minha própria empresa. E apesar de os softwares serem soluções meio que teoricamente que servem para qualquer pessoa daquele mesmo nicho, daquele segmento, né, empresas parecidas, dentro de cada negócio tem particularidades. Então eu vou dar um exemplo. Na última indústria que eu trabalhei, antes de abrir meu próprio negócio, nós tínhamos lá um sistema caríssimo e que já era contratado. E só que quando eu entrei lá, muita coisa não era feita porque o software não permitia. Ou seja, o software ele vinha engessado dentro daquele pacote que a empresa oferecia. Aí o que acontece? Para você fazer essas customizações, mudar o software para que ele atenda a realidade do negócio, normalmente custa muito caro. Na maioria das vezes, inclusive, bem mais caro do que implantar o software no começo, né? Então, se torna um trabalho que às vezes é inviável. E foi o que aconteceu nesse caso. A gente decidiu por migrar para um outro software e que também não era exatamente o que a empresa precisava. Só que por ser uma migração para um software novo, como era implantação de um novo sistema, aí a gente conseguiu solicitar essas customizações já na implantação. Então a gente disse, a gente contrata o software de vocês, mas a gente quer que a parte gerencial dele funcione assim, a parte de calcular preço de venda funcione assim, o pedido de venda funcione assim. Então a gente moldou o sistema de acordo com a realidade da empresa. Então assim, o software ele tem grandes vantagens em relação à base de dados, mas ele tem algumas desvantagens em relação à realidade do negócio. Falando de gestão gerencial, por exemplo, a maioria dos softwares não dá uma visão gerencial, ele dá uma visão financeira. Quando tu tira um DRE, ele mostra dinheiro no caixa, mas ele não mostra se o negócio foi lucrativo no mês ou não. Isso é a maioria, tá? Eu não conheço todos também, não posso falar sobre todos, mas eu posso falar sobre as experiências que eu tive. E muitas vezes, a forma que os dados são montados, compilados, também não funciona de acordo com a realidade do negócio. Então, essas são as particularidades, os desafios de você lidar com o software. Por outro lado, a planilha, ela tem as vantagens de ela ser totalmente customizável de acordo com o negócio. Você monta a tua planilha, seja ela em Excel, Access, ou mesmo em Google Drive, sei lá, ou qualquer outra plataforma de planilhas, enfim, né? Você consegue moldar elas de acordo com aquilo que você quiser, de acordo com a realidade do negócio. Então, você tem essa maleabilidade. Só que, por outro lado, você tem daí talvez um pouco de maior cuidado, uma necessidade maior de cuidar em relação à base de dados da planilha, porque você pode perder, né? É muito fácil de alguém ir lá e excluir a planilha. Então, assim, vantagens e desvantagens, os dois têm, entende? Então, o que é o melhor dos mundos, na minha visão? Na minha visão, o melhor dos mundos é você conseguir integrar os dois. Se o software for moldado e funcionar de acordo com aquilo que você precisa, maravilha, o melhor dos mundos é escolher o software. Mas se caso isso não seja possível,
o melhor é trabalhar com os dois. Então você pode usar o software para registro das informações, para você registrar tudo que acontece dentro do negócio, e você extrai de dentro do software essas informações como uma base de dados crua para você jogar para dentro de uma planilha, e dentro da planilha tu faz as tuas análises gerenciais, monta os teus dados, suas informações, e aí você trabalha com os dois integrados, entende? Então essa é a melhor solução para o caso de você não ter um software que realmente funcione para aquilo que você precisa, entendeu? E a maioria não funciona. Só que o que vai dizer para você se o software funciona ou não? Somente o teu conhecimento da tua realidade do negócio e um bom entendimento gerencial. Porque o cara que for implantar o software na tua empresa, ele vai dizer que o software te atende. Isso é óbvio. Ele não vai dizer, não, realmente não funciona. Não, ele vai dizer, não, mas é isso que tu precisa. O que tu precisa é isso aqui e tal. Só que muitas vezes, esse pessoal não sabe mais do que você de gestão, entendeu? E se você souber mais, você vai poder dizer, não, mas não é isso que... Eu entendo que o teu software funciona assim, mas não é isso que eu preciso. A minha gestão, eu quero que ela funcione assim, assim, assado. Por exemplo, o que vocês aprendem dentro do acelerador de lucros, se você masteriza e entende muito bem aquilo, você pode dizer pro cara do software, não, eu entendo que o teu sistema funcione assim, mas não é assim que eu quero que funcione. Eu quero que ele funcione de acordo com esse método aqui, que foi o método que eu aprendi e que eu estou usando para gerenciar o meu negócio, entendeu? Aí a pessoa, talvez ela te diga que vai ter que customizar o software, enfim, é uma questão de negociação. Mas o grande segredo está em você mesmo masterizar e dominar o conhecimento daquilo que você quer. Você tem que ter clareza do que você quer gerenciar e a forma que isso tem que acontecer, entende? Então, você não pode simplesmente aceitar que o software funciona assim, não, então beleza, é assim que eu vou usar, porque às vezes essa informação que o software pode estar te dando, pode ser uma informação que está bem longe de ser a realidade do teu negócio. E aí, o que você faz? Então, um exemplo é que a maioria dos softwares não trabalham com contas quentes e frias. O que é quentes e frias? Tem aquelas vendas que você faz, que você emite cupom, o ideal é que você emita cupom em tudo, né? Que você emita nota fiscal em tudo, mas tem muitas empresas que não emitem nota fiscal para tudo, e os sistemas não diferenciam disso. Então, muitas vezes você tem que solicitar para as pessoas que criem contas separadas dentro do sistema para que você consiga gerenciar isso. Enfim, são análises, por isso que a planilha nesse sentido pode ser mais interessante, porque você alimenta ela com as informações que são reais e não de acordo com aquilo que o software possibilita, entende? Então, essas são vantagens e desvantagens. Tem também a possibilidade de você usar um software de BI. O que é BI? É um software separado do teu sistema que serve para montar, compilar e concatenar informações para gerar para você gráficos, dados, para que você possa analisar informações e tomar decisões. Então, ele é um software que você vai integrar no teu sistema para você fazer esse trabalho. Tem alguns gratuitos, tem alguns pagos. Enfim, é uma outra possibilidade, mas ainda você passa pelo viés de que o sistema tem que jogar para fora as informações da maneira correta. Então, galera, esse é um áudio curtinho, mas é muito interessante que você escute, né? Que você masterize, que você pense em relação a isso, porque a tua base gerencial é o fundamento mais importante para você crescer no teu negócio, né? Para você saber como crescer, para você entender a tua realidade e saber para onde você tem que caminhar. E para isso, você precisa ter informações muito coerentes. Então, a hora de decidir se você vai implantar um software ou se você vai manter a tua gestão na planilha, é no momento em que você vai botar na balança a precisão das informações, o custo que vai ter. Daqui a pouco a implantação de um software pode ser tão cara que seja inviável, que seja mais vantajoso você fazer as coisas meio que mais manuais, só que bem mais barato. Então você tem que tomar essas decisões, tem que pesar prós e contras, e aí você toma a tua decisão. Eu trabalhei numa empresa gigante, numa transportadora que na época tinha mais de 1000 placas quando eu trabalhava lá, e ela usava sistemas integrados com planilhas. O sistema tinha informação, fazer toda a parte gerencial do negócio era em planilha. Por quê? Porque lá na planilha eles tinham uma solidez de informação melhor. Então, eles tinham uma equipe contratada só para fazer a gestão estratégica e cuidar das planilhas e ferramentas de gestão para dar análise gerencial. Então, é um balanço, uma análise que você precisa fazer. Se você também tinha essa dúvida, eu espero que realmente esse áudio tenha te ajudado a pensar sobre o assunto, tenha te esclarecido e te ajude a entender o que é mais viável para você. Se você já é aluno do Acelerador de Lucros,
continua usando as planilhas, o DRE, as planilhas que tem lá dentro e use as novas planilhas que vai ter na versão 3.0 que eu comecei a gravar hoje, e com certeza isso já vai te dar uma gestão gerencial muito legal. E à medida que você puder, se você migrar para um sistema, não tem problema nenhum, mas exija das pessoas que forem implantar um software na tua empresa que o software trabalhe exatamente da forma que a planilha trabalha, porque a planilha vai te dar uma informação muito legal e muito precisa e o software talvez não. Então é um cuidado que você precisa ter, beleza? Realmente espero que esse áudio tenha ajudado você. Vejo vocês amanhã no áudio do dia 198. Recado importante, comecei a gravar hoje as aulas do Acelerador de Lucros 3.0. Gravei os 3 primeiros vídeos e realmente tá ficando bem legal, assim, apesar de ser só as primeiras aulas, só os recados paroquiais, vamos dizer assim, a vibe tá muito legal e realmente vai ficar um treinamento totalmente transformado. É um treinamento que você não vai reconhecer mais. E você já sabe, se você é aluno, você tem direito ao upgrade. Se você não é aluno, você pode se inscrever agora por R$27 na versão 2.0 e você vai também ganhar o upgrade. Se você não se inscrever agora, você pode se inscrever depois. Não tem problema nenhum. Só que depois não tem mais Mumu, né? Não tem mais vagas a R$27. Aí ele vai voltar para 697, que é o valor normal. E talvez, se eu tiver de muito bom humor, eu lance ele com uma promoção com um valor um pouquinho menor, mas R$27 nunca mais. Então, se você quiser aproveitar, essa é a hora. E nessa hora, galera, só para fechar o áudio, tem 2 tipos de pessoas. Tem aquele tipo de pessoas que sabe quando é hora de aproveitar uma oportunidade e elas vão lá e agem e fazem o que tem que ser feito, né? Ou seja, as pessoas que nesse caso se inscreveriam, e tem aquelas pessoas que sempre deixam para depois e acabam ou perdendo as oportunidades ou pelo menos pagando muito mais caro. Então eu não sei exatamente qual você é, mas eu espero que você seja do primeiro grupo e faça a tua inscrição e comece a organizar a tua gestão do teu negócio agora e garanta a tua vaga, porque a versão 3.0 vai ficar realmente animal, beleza? Galera, esse foi o recado de hoje. Tenham todos uma ótima noite, e se esse áudio te ajudou, compartilhe com as pessoas, compartilhe com os amigos, para que realmente isso chegue para mais pessoas e mais pessoas sejam esclarecidas em relação a esse conhecimento tão magnífico que você está recebendo, beleza? Um grande abraço, tenham todos uma ótima noite. Vou deixar aqui embaixo para você o link do Acelerador de Lucros. Se você não se inscreveu ainda, aproveita, porque depois não tem mais, e eu tô avisando, quem avisa, amigo é, beleza? Valeu, boa noite.